Amém, Senhor. Amém. Ai, difícil baixar. Difícil voltar para a terra a hora que a gente começa a adorar. Shalom, shalom. Boa tarde, minhas irmãs. A Marinete Mendes, que já está ali, a Francisca. Quantas mulheres lindas, mulheres apaixonadas pelo Senhor, né, Jovelina? Vai chegando e já vai compartilhando. Coraçãozinho para vocês também, olha. Que Deus abençoe cada uma. Ó, coraçãozinho para vocês também, pulsando forte. Mulheres vivas e avivadas. Já vai compartilhando para que outras irmãs, ó, possam vir e valendo a pena ler de novo. Agora mesmo eu estava aqui lendo. Desde a hora do almoço, terminei ali de arrumar as coisas e não consegui ficar sem estar meditando na palavra, sabe? E uma palavra muito forte no livro de Atos, sabe? Vale a pena ler de novo. Vale a pena ler de novo. Capítulo 4, não é o que nós estamos estudando o Salmo 18, mas a meditação dessa palavra aqui foi assim muito forte para mim e eu queria estar compartilhando com vocês, assim, tremendamente. Sabe, Deus tem falado e eu creio que Deus vai falar com vocês também. Nós estamos vivendo dias que
A igreja está passando por um processo muito grande, não dá para nos enganarmos de que não está acontecendo nada. Está acontecendo coisas terríveis, muita morte. O coronavírus, ele não é brincadeira, ele é algo vivo, existente, matando milhares de pessoas, né? Pessoas bem próximas a nós, amigos, estão partindo com o coronavírus. Quando você ouve falar de uma pandemia lá fora, aí você fala, não, é lá na China, está muito distante. Não, mas está aqui, presente, muito perto. E o que a igreja pode fazer nesse momento de Covid? E eu estava aqui lendo Pedro e João perante o Sinédrio. E ouvindo algumas notícias, eu não estou assistindo televisão já faz muitos meses, mas toda hora chega pelo WhatsApp, né? Você abre o seu celular e ali estão as notícias te perseguindo. E sempre eu estou falando, Senhor, qual é o papel da igreja nesse momento? E os discípulos estavam aqui vivendo dias em que Jesus tinha ressuscitado e falado que estava voltando. E os discípulos estavam passando por um processo de, como que eu vou dizer, de descoberta. O que vamos fazer com o poder do Espírito Santo dentro de nós? Essa era a palavra. E ele tinha acabado de pregar um sermão tremendo. Ele tinha acabado de pregar e diz, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nosso pai Abraão. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E ele fez isso ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus Cristo. Primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das suas maldades. Ele está pregando um sermão poderosíssimo na presença do Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque os crentes não sabem o que fazer com o poder do Espírito Santo nesses dias em suas vidas. A igreja está aquartelada e essa pandemia foi criada, é claro que pela permissão de Deus, mas há um governo por trás disso tudo, há uma agenda global. O espírito do anticristo já está trabalhando para que a igreja não pregue. Esse negócio de que tem que fechar igrejas, que as igrejas têm que ficar fechadas por causa do coronavírus. O vírus foi criado, o vírus é engendrado, o vírus é liberado com uma única visão: acabar com a economia do mundo e fazer com que a igreja não pregue o evangelho. Prestem bem atenção, tudo que o inimigo vai fazer esses dias é para que o povo de Deus não pregue o evangelho. É para que a nossa boca esteja fechada. É para que a nossa boca esteja lacrada. Para que não resplandeça a luz do evangelho de Deus no meio dessas densas trevas que está aí ao nosso derredor. E diz assim, e estando eles falando, eles quem? Pedro e João, dois discípulos em quem Jesus confiava tremendamente. Porque agora os inimigos estão ao derredor. Vocês não sabem o que está acontecendo. Aliás, vocês sabem, está sendo noticiado. Mas muitas das coisas que acontecem contra os crentes não é colocado na mídia. Não é colocado. Pessoas estão morrendo porque falam de Jesus. Igrejas sendo incendiadas porque estão falando de Jesus.
Não dá para a gente ficar no nosso aquartelamento, mas não despertar os nossos olhos que está acontecendo algo terrível contra a igreja. Jesus está nos despertando nesses dias. Leiam de novo, comecem a falar, porque Jesus disse no livro de Marcos: eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada lhes fará dano algum. Agora vão e preguem o evangelho. O evangelho, a palavra, é a semente de Deus, mais temida pela serpente. Porque quando liberamos a palavra de Deus, o poder de Deus vem junto com a palavra e cumpre tudo o que está sendo falado. A salvação, a libertação, a cura e transformação em vidas. Então, tudo que o inimigo, a serpente, fez durante todos esses anos, desde o Éden, não preguem, não falem, não toquem na semente. E Pedro e João, agora cheios do Espírito, com essa mesma palavra, ele diz assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os líderes, aqueles que deveriam iluminar o povo com a palavra. Por isso que eu digo, a letra, sem o mover do Espírito Santo, vira perseguição religiosa. Por isso, nós, mulheres vivas e avivadas, povo que lemos a Bíblia, porque falamos no nosso coração, vale a pena ler de novo. Onde que você está lendo, irmã Elizabeth? Estou lendo em Atos 4. Foi algo que queimou agora à tarde no meu coração o tempo todo, até agora que eu abri a nossa live. Estando eles falando ao povo, Pedro e João estavam pregando, sobrevieram-lhe os sacerdotes. Presta bem atenção. Vieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, aqueles que ficavam em cima da Bíblia, criando um novo evangelho, uma nova religião para eles, né? Então estavam ali e diz assim: doendo-se muito de que ensinassem o povo. Gente, doendo-se muito. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Era o povo de Deus, estudantes da Bíblia, viviam debruçados em cima da Bíblia, mas não criam em ressurreição. Não criam em ressurreição. Não acreditavam e ficavam incomodados porque os discípulos pregavam a ressurreição de Jesus. Eles se afligiam porque a doutrina do evangelho era pregada publicamente e de maneira tão ousada, e porque o povo estava tão pronto a ouvi-la, eles pensavam que quando fizessem Cristo passar por uma morte tão cheia de ignomínia, os discípulos ficariam envergonhados para sempre e temerosos de reconhecer Jesus. Mas, pelo contrário, o tiro saiu pela culatra. Eles pensavam que matando Jesus, cheio de vergonha, de pendurado na cruz, nu, amaldiçoado, cheio de feridas, os discípulos calariam a boca. Mas aqui, pelo contrário, eles se incendiaram. E quanto mais o povo vinha para ouvi-los, e os saduceus, condoendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Gente de templo, gente de religião, gente com a Torá nas mãos, que doía, convulsionava,
de ver a verdadeira palavra sendo pregada. Chegou o tempo. Lá em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz: vai chegar um tempo perigoso em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E sabe o que está acontecendo aqui no Aviva Mulher? Muitos não estão suportando a verdade. Teve uma que escreveu assim para mim: saindo, indo embora, não suporto. Tchau, Elizabeth. As lives estão aqui a um clique. Clique. Ou você clica, clique, e assiste Vale a Pena Ler de novo, escuta uma palavra, ou você pode ir para outra live, onde as pessoas dizem: Deus está te dando uma chave, está te dando um carro, entregando uma casa nova, e não trabalha o seu interior, não prepara suas roupas espirituais, não ajuda você a lavar as roupas que você vai colocar para receber Jesus naquele grande dia. Condoendo-se, convulsionando. Tem uma tradução, vou até ler para vocês. Diz assim: convulsionando. Pensa, convulsionando. Vamos lá. Diz assim: enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns saduceus vieram a eles, muito incomodados, convulsionando, incomodando-se, condoendo-se, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo: como que eu creio em Deus e não quero que uma pessoa pregue sobre Deus? Como pode ser isso? Não dá para entender, amados. Só pode ser do jeito deles, do modo deles, não. E olha aqui o que a palavra diz. E incomodados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Sabe o que incomoda? Quando você prega uma palavra que é verdadeira, é quando você diz para Satanás ouvir: ok, você pode até pensar que você matou ele na cruz, porque deixa eu contar uma coisa: não mataram Jesus, ele morreu. Ele diz: ninguém toma minha vida, eu de mim mesmo a dou. Jesus não foi assassinado, ele deu a vida dele. Ele não prendeu a sua vida. Eles crucificaram, eles bateram, eles te penduraram, mas teve uma hora que ele diz assim: Senhor, em tuas mãos, por causa de Elizabeth, de fulano, de ciclano, e foi falando o seu nome, o seu, eu entrego o meu espírito por elas, por eles, por esse povo, por essa humanidade. Eu dou a minha vida, eu entrego-te o meu espírito. E isso o inimigo não suporta. E ele pensou que tinha vencido, e eis que Jesus ressuscita. Você quer ver o inimigo ficar irado? É você proclamar todo dia na sua vida, na sua casa, no meio dos seus, que ele viveu, está vivo, porque ele vive, posso crer no amanhã. Cante aí, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Isso é maravilhoso. Preste atenção, minha amada.
porque muitos ouviram, olha bem, eles prenderam Pedro e João, e como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere até o dia seguinte. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número dos crentes agora já atingia 5.000 pessoas. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha YouTube. E o fogo, por isso que eu digo, Instagram sem o Espírito é um estragão. Facebook sem a presença do Senhor é a face de um livro. Facebook é apenas ali um monte de letra de gente, clique, 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 tirando foto e postando. YouTube sem a presença do Senhor é só uma tela de exibicionismo, mas com a atuação do Espírito Santo de Deus em um só dia, afora que eles já tinham ganhado 3.000 no capítulo anterior, e a visitação do Espírito tinha descido, e agora, meu amor, 5.000 pessoas se dobraram com perseguição, com pessoas dizendo não. Esses homens estavam incendiados, lançando mão deles, o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Sabe o que Deus está falando para nós nesses dias? Animem-se, tenham coragem. Não é a maneira que estão as portas fechadas da igreja. Fecharam a porta de um templo, mas essa porta desse templo está aberta e ninguém pode fechar. Vocês estão me entendendo? Estão percebendo que Deus está falando conosco? Animem-se, mulheres, comecem a pregar o evangelho. E aconteceu que no dia seguinte, reuniram-se os religiosos, sacerdotes que deviam estar ensinando a palavra, saduceus que ficavam debruçados em cima de Bíblia, capitão do templo. O que eles não suportavam? A verdade. A verdade, a palavra verdadeira sempre vai estar chocando com o oponente de Deus e com pessoas religiosas que não querem que você perceba a verdade. Ontem uma irmã me ligou contando a história dela. Por 25 anos, presidente de senhoras. E ela diz, como você disse anteontem, no templo, cuidando de mulheres, a minha casa arrebentada, meu marido arrebentado, meus filhos todos bagunçados, e eu pregando e meu líder dizendo, se você não pregar, Deus está contra você, porque o Senhor vai cobrar de você se você não pregar. E ela dizendo, eu arrebentada, com problemas. Sabe, a outra dizendo, eu depressiva, com problema, tenho que me levantar e pregar, porque eles me impõem em cima de mim uma carga que se eu não for, Deus vai me arrebentar. Deixa eu dizer uma coisa. Nós somos livres. Livres. Hoje até postei no Face uma palavra nos stories, dizendo, quem é livre por dentro, nunca se sujeita a prisões exteriores. Quem é livre por dentro, não tem uma pessoa que possa te aprisionar. Você está entendendo? Se você é livre por dentro. E o que esses homens não suportavam era a liberdade que os discípulos pregavam. E com que autoridade pregavam. E diz, aconteceu no dia seguinte que reuniram-se em Jerusalém os seus principais
e os anciãos e os escribas, aqueles que escreviam a lei. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, os mesmos que estavam presentes nas acusações contra Jesus, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem de sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Com que poder? E no nome de quem vocês estão fazendo isso? Diz: mandaram buscar Pedro e João e começaram a interrogá-los. Com que poder? Ou autoridade de quem vocês estão fazendo isso? Então Pedro, escute o versículo 8. Estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Não sei por que o Senhor nos trouxe para cá. Vale a pena ler de novo. E então Pedro, quero que você rabisque essa palavra. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, o segredo, palavra, poder do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão vendo o quanto Deus é poderoso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: olha o discurso de um homem que até poucos dias pescador, cheio de temor, pessoa leiga, simplesinho, só lançando rede ao mar, disse o seguinte: ilustres autoridades e anciãos da nossa nação. Até parece um deputado ou um grande senador discursando. Quando Deus enche uma pessoa, é por isso que eu falo, você pode ser uma lavadeira de roupa. Sabe, você pode ser uma empregada doméstica. Você pode ser uma dona de casa. Pode ser um borracheiro, o homem do caminhão do lixo. Se você estiver impregnado da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, e esse templo aberto, dando licença e permissão para que o Espírito Santo fale através de você, você pode converter uma nação. A Bíblia conta que uma menina que foi levada pelo capitão da Síria como escrava, foi levada para ser empregada doméstica na casa desse capitão. E essa menina, o que mais me encanta, longe da família, levada para uma nação de língua estranha, língua estrangeira, e ela agora, sabendo que estava longe da sua cultura, longe de tudo e de todos, ela manteve a chama da palavra. Por isso que eu falo, pregue a palavra dentro da sua casa aos seus filhos, e eles jamais sairão por aí, sabe, como se não tivesse mais nada a fazer na vida. Essa menina escutou a senhora falar que ele estava leproso. Ela chegou e falou assim: senhora, com licença, percebo que o nosso dono, nosso Senhor, está com lepra. Eu queria dizer algo. Tem um homem no nosso país, um homem chamado Eliseu, um profeta. Deus usa tremendamente esse homem. Se ele for lá, ele vai ser curado. Ela não olhou se ela era escrava, se ela não estava chorando as mágoas, dizendo: eu sou agora uma escrava, fui tirada da minha mãe e do meu pai.
ela não olhou para a sua dor, ela olhou para a necessidade do seu dono. Sabe o que Deus precisa levantar esses dias? Mulheres que não fiquem olhando só para a sua dor. Mulheres que não ficam olhando o que está acontecendo só no cantinho dela, no mundinho espiritual dela. Mas que ela olhe para o lado. Pode ser alguém que magoou, alguém que fez algo que te feriu. É olhar ao redor e dizer: essa pessoa precisa de uma palavra. Eu conheço alguém que vai orar e vai mudar essa situação. Deus vai levantar nesses dias um exército poderoso. E as mulheres estão mais do que enganjadas nesse ministério. E diz o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, aquela menina que disse à sua senhora: meu patrão precisa procurar esse profeta, cheia com o Espírito Santo sobre ela. E o Espírito Santo disse-lhe: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. O problema todinho é porque o coxo, no capítulo anterior você vai ver aquele homem que pedia esmola na porta do templo. E quando Pedro foi passando, ele estendeu a mão pedindo esmola, e Pedro, cheio do Espírito Santo, não tire isso da sua cabeça. O que faz você ser uma mulher diferente não é a sua posição social, é quem mora dentro de você. É quem você é por dentro, filha de Deus. Você está entendendo? O que faz a diferença não é o que estampa fora, é o que está dentro, tomando conta de cada célula do seu corpo. E Pedro, quando o homem estendeu a mão, ele disse: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o coxo, puf, saltou e começou a glorificar a Deus em alto brado. Começou a glorificar a Deus de uma maneira poderosa, estrondosa, e isso incomodou os principais da sinagoga. Então, estou mexendo aqui porque tem hora que está claro, tem hora que está escuro, mas não importa, a voz está saindo, isso é o que importa. E aí diz o seguinte: primeiro um homem foi curado, e agora um sermão cheio do Espírito. Se essa liderança não se desperta, não vai suportar o que está vindo por aí. Está vindo por aí homens e mulheres impregnados pelo Espírito Santo. Está vindo por aí uma tsunami do Espírito Santo dentro de um povo que não se acovarda, trancado dentro de uma casa, mas que manifesta através deles a glória poderosa de Deus. Primeiro eles começaram trancados. Quando eles foram incendiados, cheios do Espírito, puf, saíram de dentro das casas e o templo interior se abriu e a palavra foi proclamada poderosamente. E aí ele começa dizendo: seja conhecido de todos vocês e do povo de Israel que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Deixa eu dizer uma coisa: ainda que matassem a Pedro e a João, o negócio deles era, ainda que nos mate, deixa eu falar para vocês novamente. Lembra que eles estavam convulsionando de ódio por escutarem que Jesus havia ressuscitado. E Pedro diz o seguinte, preste atenção. Pedro disse o seguinte:
seja conhecido de vocês. Quero ler isso até na Bíblia Viva, que diz assim: permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui agora, curado diante dos senhores, porque esse Jesus de quem estamos falando é a pedra rejeitada pelos construtores e que tornou-se a pedra principal desse edifício que está sendo levantado nesses dias. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Ontem uma irmã me fez uma pergunta, dizendo: minha família é adventista e eu sou da Assembleia de Deus e eles querem que eu siga o sábado porque senão não vou ser salvo. Eu disse: minha irmã, ninguém é salvo por guardar o sábado, porque senão o sangue de Jesus foi em vão. Nós não somos feitos para o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E eu disse: não é um dia, você não pode esperar a sua salvação vindo de um dia. Você quer guardar o sábado, o Shabá, você guarde o Shabá. Mas não ponha a sua mente de que o Shabá é a sua segurança de que você está salvo naquele grande dia. Shabá não vai fazer com que você seja salva. Agora, você quer guardar o sábado? Guarde o domingo, guarde segunda. Eu vivo todos os dias para a glória de Deus. Agora, aqui está a grande pregação que não é pregado mais em nossos púlpitos. Não é mais pregado esse tipo de pregação. Permita que eu claramente afirme aos senhores e ao todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo. Não existe outro nome, não existe Buda, não existe Maomé, não existe nenhuma outra religião, nenhum nome em que os homens queiram acreditar que possa salvar nem a você e nem a mim. Não existe outro nome. E ele disse: o nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dele que esse homem se acha aqui curado. E não existe nenhum nome ao qual vocês podem ser salvos, que eu posso ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Voltemos, minhas amadas, a amar esse nome, a proclamar esse nome, porque Pedro disse: foi por causa desse nome. Não é nome de igreja, não é nome que está escrito em cima numa placa denominacional, não é uma religião, não é uma denominação, que você já até quase morreu por essa denominação. Não é denominação, não é religião, não é o nome de um bispo, de um apóstolo ou de nenhuma pessoa. O nome de Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, vírgula, porque aqui não tem ponto final, vocês crucificaram e pronto, vírgula. Mas Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ponto final agora. A quem vocês crucificaram, mas a quem Deus não ficou de braços cruzados olhando, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Paulo conta o segredo lá no livro de Efésios. E ele colocou dentro de vós o mesmo poder que ele utilizou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Uau! Despertem-se, levantem-se, mulheres. Nós não podemos ficar, mortas,
com tanta revelação de Deus em nossas vidas. Não podemos mais ficar como mortas depois de tanta revelação. E ele diz: não há salvação em nenhum outro, nem debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Quando os membros do Sinédrio ouviram a coragem de Pedro e João e percebendo que eles eram evidentemente homens simples sem cultura, ficaram admirados e reconheceram o que a convivência com Jesus havia feito neles. Oh, Senhor, que o povo possa olhar para essas mulheres e perceber que a convivência, que de tanto conviverem com esse Jesus, com Yeshua, elas são mulheres transformadas. Você percebeu? Percebeu? Eles olharam para aqueles homens e viram que eles eram homens simples. E perceberam o que a convivência com Jesus de Nazaré tinha feito naqueles homens. Meus amados, mesmo com lenço no cabelo, como dona de casa, o que faz a diferença não é uma plataforma digital, não é um grande púlpito, não é você ter um selo aqui dizendo apóstola, bispa, seja lá o que for. O que faz a diferença, que vai fazer a diferença nesses dias é o quanto de convivência você tem com Yeshua HaMashiach. Quanto tempo você passa com ele? Quanto tempo de intimidade você tem com ele? O quanto você virou uma esponja e absorveu do poder de Deus liberado através de Yeshua? Percebe isso? Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Não é uma invenção. Os sinédrio ficaram admirados e reconheceram o que a convivência com Jesus havia feito neles. Amadas, o segredo é conviver com Jesus, passar tempo com ele, depender dele, não usar suas próprias forças para fazer nada. Dependa dele para cuidar dos seus filhos, do seu marido, para cozinhar, para passar, para lavar, para pregar, para sair, para dirigir, para tudo. Leve ele com você para todos os lados. Vocês estão me entendendo? E diz assim: mas o sinédrio dificilmente poderia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado estava bem ali do lado deles. Podem até falar de você, podem até dizer que o que você está pregando não é verdadeiro, não é de Deus, mas a evidência de que Deus usara João e Pedro para curar o homem estava plantada ali do lado. E contra fatos, não há argumento. Ali estava, totalmente ao vivo e a cores, aquele homem que eles viram não sei quantos anos, 39 anos, pedindo esmola naquela porta formosa. E agora o homem estava ali em pé, andando, simplesmente porque Pedro disse: olha a simplicidade, não temos ouro, não temos prata, o que nós temos isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Percebeu que não são grandes pregações, que não são grandes sermões que vai fazer a diferença nesses dias? É o quanto de vida você tem dentro de você. É o quanto de Jesus está saindo para fora e transbordando. É o quanto você comeu de Deus que está sendo liberado através do que você fala. Portanto, mandaram os dois saírem do sinédrio e começaram a discutir. Tirem eles daqui, vamos ficar numa reunião particular. Que vamos fazer com esses dois homens?
Olha a discussão de homens religiosos. Sacerdotes, sumo sacerdote, capitão, saduceu, escriba, quem escrevia os pergaminhos da palavra de Deus, reunidos em torno. Não era porque eles eram adúlteros, estavam embriagados, porque eram arruaceiros, mas o que estava incomodando era que aqueles homens liberavam um poder até então desconhecido por eles. A palavra de Deus diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Aqueles homens conheciam a palavra não revelada pelo Espírito Santo. E a discussão agora, em muitos lugares, muitos foram expulsos de igreja porque tinham a unção do Espírito. Eu sou uma delas. Fui expulsa não é porque eu adulterei, porque eu menti, porque eu roubei, porque eu causei confusão, mas porque eu pregava e as multidões vinham e o líder disse: essa mulher vai tomar a igreja de mim. E eu fui expulsa da igreja por pregar a verdade e a verdade libertar pessoas e porque eu estava no rádio e salvando milhares de pessoas. E ele disse: ela vai levantar uma igreja. E eu disse: não vou, eu sou intercessora, pode ficar tranquilo. E eu fui expulsa assim mesma. Por pregar a palavra, simplesmente. Eu nunca ambicionei cargo, nunca ambicionei nome, nunca ambicionei nada. Eu só queria pregar e dizer às pessoas que aquele Jesus que me salvou de uma depressão mortal, na noite que eu tinha preparado o meu suicídio, depois que eu chegasse da aula, às 11 horas da noite, depois do último dia de aula, eu estaria suicidando. E naquele recreio, daquele dia, o Jesus me salvou. Eu só quis, a vida toda, proclamar esse Jesus que me salvou. E eu estava tão... Aqueles líderes olhavam para mim e falavam: ela é uma jovem mulher. Como pode tanta unção? Como pode? Depois ele me pediu perdão e disse: eu morro de medo da sua unção. Muitos anos depois ele me pediu perdão: eu morro de medo da sua unção, Elizabeth. Você nunca fez nada de errado. Eu quero você de volta. Eu sei que você é uma mulher cheia do Espírito. Eu tenho medo do Deus que está dentro de você. E eu fiquei feliz com isso. Disse amém. Só isso. E aí, esses homens reuniram para saber. O que vamos fazer com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Nós não podemos negar que eles fizeram um milagre tremendo e todo mundo em Jerusalém sabe disso. Porém, talvez possamos impedir que se espalhe a propaganda deles. Nós não podemos ocultar o milagre, mas que tal nós começarmos a criar algo que impeça eles de proclamar o evangelho? Presta atenção. O alvo de Satanás é matar a semente de Deus que está dentro de você. O alvo de Satanás é destruir a mensagem que está dentro de você. O diabo lê no nosso pergaminho espiritual que nós somos mensageiras do evangelho. Lembra do Salmo 66:11? Grande é o exército das donas de casa que se levantarão para repartir os despojos. Grande é o exército das donas de casa. Não as patricinhas que ficam batendo pernas pelos shoppings sem saber o que está acontecendo nesses últimos dias. Mas a essas mulheres aquarteladas, que estão sendo vivificadas, transformadas pela palavra, se levantarão incendiadas no poder do Espírito. E o marido vai olhar e falar assim: mas ela é muito simples.
simples. E os líderes vão olhar e falar assim, essa mulher é muito simples, sem cultura. E vão ficar admirados e vão reconhecer que a convivência que você tem com Jesus está fazendo isso na sua vida. Não é a sua convivência com a novela, com a Netflix, com as mulheres do mundo. A sua convivência com Jesus vai deixar esses líderes admirados. Mas essa não é a irmã Maria? Essa não é a irmã Joana? Aquela mulher simples? É ela mesmo. Como que ela pôde ter levantado esse coxo, esse homem cego, essa mulher que estava morta? E como pode essa mulher simples ir lá agora na casa da outra e levantar ela desse jeito? Aí alguém vai soprar no ouvido. Ela está vivendo muito perto de Jesus. A convivência que ela está tendo com Jesus está fazendo isso na vida dela. Esse é o segredo. Esse é o segredo que vai transformar o nosso Brasil. Esse é o segredo, a começar em mim. Começando em mim. E eles disseram, nós não podemos dizer que não aconteceu, mas nós vamos tentar impedir que se espalhe a propaganda deles. Deixa eu contar uma coisa, não tem como. Agora mesmo uma mulher operada me disse, eu estou clique, agora que eu estou operada, eu estou podendo ficar tranquila, clique, e estou mandando essa live para todo mundo. A outra me diz, estou fazendo serviço de formiguinha, o tempo todinho abrindo sala, e dizendo like, porque quando curte, acontece o quê? As pessoas que conhecem a sua página falam, uau, quem que é essa mulher? E começam a assistir. E é isso que o Senhor está falando. Não adianta querer, a propaganda se espalha. Não é a gente que quer, é o Senhor que quer divulgar a palavra. Então eles chamaram os dois de volta. E eles ordenaram que não falasse, nem ensinasse a respeito de Jesus. Eu fico abismadinho de tudo quando um líder diz que você não pode pregar sobre Jesus. Pensa bem que vocês não falem acerca de Jesus. Então eles chamaram os dois de volta e lhes ordenaram que não lhe falassem mais a respeito de Jesus. Vírgula. Mas Pedro e João responderam, decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus que obedeçamos a vocês em vez de obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos da parte de Deus. Nós não podemos. Vocês discutem aí entre vocês se é assim ponderável. Se nós podemos, se nós não vamos ficar loucos. O que vocês acham? É melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens? E eles disseram, fiquem vocês sabendo, nós não vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte do Senhor. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte do Senhor. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte do Senhor. Então, eles tornaram a ameaçá-los e finalmente mandaram os dois embora, porque não sabiam como dariam um castigo a eles sem provocar um tumulto. E agora, minhas irmãs, eu falo que nós somos provocadoras de tumulto, e não
é porque a gente está falando mal, não é porque a gente está, como eu vou dizer, criando contendas entre a igreja, porque somos mexeriqueiras, porque estamos fazendo fake news, porque estamos fuxicando, é porque estamos vivendo. É porque estamos vivendo. E é só isso que o Senhor diz. Vou ler novamente para nós encerrarmos. Mas o Sinédrio diz, quando os membros do Sinédrio viram a coragem de Pedro e João, percebendo que eles eram evidentemente homens simples sem cultura, ficaram admirados e reconheceram que a convivência com Jesus, o que a convivência de Jesus havia feito neles. O que a convivência com Jesus pode fazer em uma pessoa. O que a convivência com Jesus pode fazer em uma pessoa. Ó Senhor Jesus, aqui estão as minhas amadas irmãs. Nós somos, Senhor, apaixonadinhas pelo Senhor. Mulheres simples, donas de casa, lavamos, passamos, cozinhamos, arrumamos, cuidamos do nosso marido, dos nossos filhos, ajudamos na sua casa. Simples. Algumas já estão na minha idade. Pensamos até, Senhor, que já não servimos para mais nada, que deveríamos estar aposentadas. Mas eis que o Senhor nos chama. E como Pedro e João, essa tarde nós dizemos, como podemos falar daquilo que vimos e ouvimos do Senhor? Nós não podemos te trair, Jesus. Nós não podemos te trair. Ainda que muitos líderes não nos entendam, o povo não nos entendam, os da nossa casa não nos entendam, nós te amamos. Nós te amamos. E esse amor, Senhor, rasga o nosso coração. E é por isso que temos a ousadia de dizer ao coxo anda, ao cego vê, ao surdo escute, ao mudo fale. E aqueles que estão tremendo de medo, levante. E aquelas que estão abatidas, nós colocamos o nosso ombro e as levantamos. Porque cremos no poder da sua ressurreição. Ó Senhor, dá-nos essa ousadia novamente. Como Paulo diz, que vocês orem por nós, para que nós tenhamos ousadia de ter intrepidez de divulgarmos o teu evangelho. Ó Senhor, cure cada mulher essa tarde. Restaure cada uma. Senhor, dê ânimo, reacenda o dom que está dentro de cada uma, aquele dom que está apagado, foi apagado pelas lutas, muitas estão com os dons apagados pela perseguição religiosa, pelas lutas diárias, Senhor, o instrumento que o diabo usa para esmagar, dizendo que não somos ninguém, mas Senhor, o Senhor está soprando um sopro de vento do Espírito, dizendo reacenda o fogo que há em ti, que foi colocado sobre a sua cabeça quando eu impus as mãos sobre a sua vida. Senhor, restaure cada mulher, dando um novo vigor, restaurando o coração, tirando toda a depressão e colocando-as de pé para que elas possam ser proclamadoras
desse evangelho tão genuíno do seu poder, e que nós possamos dizer como os apóstolos: como poderemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos da sua parte? Ó Senhor, vem, vem, Senhor. Deixa-me sentir-te tão perto de mim. Deixa-me sentir-te, Jesus, bem pertinho de mim. Deixa-me te escutar. Deixa eu respirar o seu cheiro. Deixa-me sentir tão perto de mim. Deixa-me, Senhor. Oh, Senhor, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, que nós possamos ter com braços abertos. O Pai me espera. Com braços abertos, meu Pai me espera. Posso sentir seus braços de amor esperando por mim, esperando por mim, esperando por mim. Oh, Senhor Jesus, aí nós estamos indo, correndo para os seus braços. Estamos indo. Abraça-me, 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 abraça-me. Posso sentir seus doces braços de amor que me dão segurança, calor e amor. Posso sentir seus doces braços de amor que me dão segurança, amor e calor. Oh, Senhor, te adoramos. Levante um cântico de amor ao Senhor. Amém. Que Deus possa terminar essa tarde com esse entardecer tão lindo, dizendo a você: eu te amo, eu te abraço e eu te acolho. Meu Pai, meu Pai. Oh, amadas, eu não queria ir embora, deixá-las, mas continue, adentrem nessa canção e continue. Não se esqueça de que você será conhecida pela convivência com o nosso amado. Shalom, shalom. Amanhã, 10 horas, te espero para o Aviva Mulher. Deixe a sua convivência com Jesus mostrar o quão poderosa você é no Senhor, e muitos milagres acontecerão nesses dias. Deus te abençoe.